Acho que me faltou ter uma conversa legal com o conselheiro que lá tem, né, de cada turma, pra falar, velho, o que você quer fazer na sua vida? Na cidade onde eu estudei, tinha todas as escolas tinham o ônibus amarelo sim. Mas você tinha que morar uma certa distância da escola pra poder usá-lo. Então, tipo, de cidade pra cidade, depende de escola pra escola. Aonde você tava estudando, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando um Talkiano Podcast, episódio número 4, com Fred e Bárbara. Estamos em formato de áudio no Spotify, SoundCloud e iTunes, só digitar Talkiano Podcast, que vocês acham a gente. E no canal no YouTube, Fred e Bárbara. Eu, Fred Vasques, youtuber de FIFA, profissional do modo carreira, e minha esposa Bárbara. Eu, Bárbara Vasques, Mães? Mães de várias pessoas. Mãe da Ana Helena e do nosso cachorrinho Max. Se vocês estavam tentando entender por que a gente estava gargalhando antes de começar o podcast número 4, foi porque eu errei umas 10 vezes a introdução. Nossa, tava difícil. Mas faz parte, né, Bárbara? Supostamente. Por isso que existe o poder da edição. Então, graças a Deus. Vocês não viram as 3 primeiras vezes que eu errei aqui. Vocês estão sendo poupados. Pessoal, hoje o podcast... Aliás, vamos pedir desculpa, né? Porque na semana passada não teve. A gente gravou. Gravou. Mas foi uma gravação muito interrompida. Então a gente decidiu interromper mesmo, porque não dava mais. Tipo, não fluía o assunto. Porque toda hora o neném acordava e tinha que ir lá ver ela. Aí o cachorro latia. Sabe quando tudo deu errado? A gente começou muito tarde. Tudo deu errado. Literalmente foi isso que aconteceu. Quando a Ana Helena acorda, a gente tem que deixar tudo o que tava fazendo pra ver o que... É tipo o bombeiro que fica esperando o fogo, né? Exato. Aí dá aquela buzina, todo mundo coloca a roupa rapidão e vai ver o fogo. É a gente aqui quando a Ana Helena chora. É isso aí. E é que nem eu falei pra vocês no primeiro podcast. A gente tem uma filhinha e se acordar, e a hora que a gente tá gravando é a hora que ela tá dormindo, então se acordar, se ela não dormir mais, a gente vai ter que adiar, né, o podcast para outro dia, mas o segredo é a gente tentar ser consistente, isso eu acho que a gente vai... a gente tava conseguindo até então tá bom. Então, tema número 4, Bárbara, qual é o tema? O nosso tema é como foi estudar nos Estados Unidos da América. Nós vivemos nos Estados Unidos por mais de 10 anos e grande parte das nossas vidas foi, obviamente, né, quando era mais jovens, estudando lá. Eu fiz o colégio lá, a high school, e um semestre da faculdade. E a Bárbara? Eu fiz da 4ª série até me formar. Tipo, me formar do ensino fundamental 2, né? E eu fiz um pouco da faculdade, mas eu parei. É isso aí. Então a gente vai conversar se é igual aos filmes, se é o dia todo, se todo mundo usa o ônibus amarelo, como é que é o lanche, entre outras coisas. Então, relaxa aí, curte esse podcast, uma boa semana pra vocês. Bora começar. E aí, Bárbara? Começando no Joga logo de primeira. É igual aos filmes mesmo? Ou é muito exagerado? Certos pontos, né? Aquele negócio, o filme, eles colocam aqueles armários, né, no corredor. Isso de fato, isso sempre tem. Pelo menos nas que a gente estudou, né? Sim. Só que nem tudo é igual, né, gente? Por exemplo, aquela divisão de grupinhos na escola que, tipo, esses são os nerds, esses são os musicais, esse é, sei lá, os atletas. Tem, mas não é tão óbvio, sabe? Você vê grupos de pessoas que são amigas, como você vê em qualquer outra escola. E dentro desses grupos, eles fazem diversas coisas, mas não é tipo, você olha pra aquele grupo, nossa, dá pra ver que é tudo nerd. Os nerds, os bad boys. Não é assim também, né? Os Mauricinho, não é tão assim ao pé da letra, é tudo né? bem misturado. Os bad boys usam só as jaquetas do futebol americano. Tem, mas... O pior que, assim, no meu caso, como eu só fiz a parte do colégio, e onde eu estudava lá em Lowell, Massachusetts, eram praticamente 10, eu diria que seriam uns 5 a 6 mil alunos. Então, como é que você tem um grupinho do tipo desses tão filmes pequeno, né? tão pequeno?
É muito difícil. É porque onde você estudou, a cidade era maior. Por exemplo, onde eu estudei, a cidade era um pouco menor. Por exemplo, a classe que se formou comigo tinha 500 alunos. Então, óbvio que também não tinha como ter isso. Uhum. Mas tem pessoas que estudam, né, em cidades bem pequenas lá. Aí eu acho que aí pode ser igualzinho como é que é os filmes mesmo. Não sei se é igual também. Não é igual, mas porque é bem misturado. Da onde eles se inspiram pra fazer mostrar a experiência eles do colégio óbvio, nos Estados Unidos. Sim, eles deixam óbvio pra você perceber que é aquilo mesmo, né? Uhum. Mas é sempre assim, né? Eles partem da realidade pra... E dá uma exageradinha um pouco. Exatamente. Então... todo filme é assim. Bem, eu não vou falar que todo mundo, mas a maioria das pessoas querem saber como que funciona a escola lá. Tipo, se é o dia todo, se é metade do dia igual aqui. Uhum. E você começou na middle school, né? Não, na elementary. Na elementary. Qual é o horário da elementary? Fala middle school, aí depois eu chego na parte da high school, fala meu horário. Depende da cidade, de cidade pra cidade, depende de escola pra escola. Aonde você tava estudando, caramba? Tô brincando. Você entendeu? Gente, vocês vão ver o quanto meu marido é doce. Ai, tô brincando. Ok. Respirar contar até 10. Na elementary school, como é da primeira série até a quinta, são crianças mais novas, eles começam um pouco mais tarde. Então, a minha escola começava, se eu não me engano, às 8h30, por aí, 8h25. Eles sempre... os horários são bizarros. Então, era tipo 8h25 e era até umas 2h48. Juro que é assim. E aí, a middle school era de 7h23 até, eu acho que 2h30, 2 e pouquinho. Uhum. Aí, a minha high school era de 7h03 até 2h03. Nossa, 3? Alguém tinha alguma coisa? A minha high school lá, ela começava às 7h30 e terminava 2h05. Só que porque teve os 2 primeiros anos, porque teve um número muito alto de alunos que chegavam atrasado para essa aula das 7h30, eles começaram as aulas às 8 e em vez de terminar às 2h05, terminava às 2h30. Legal. Tipo, pra mim tanto faz, né? Pra quem não me conhece, eu amei a experiência na high school, né? Mas é aquela coisa, eu não levei tão a sério, eu matava muita aula, e isso é uma coisa que eu arrependo hoje, mas, assim, realmente, você pode imaginar que é cansativo, né, das 8 às 2. É muito cansativo. É cansativo, mas eu acho que isso foi um dos meus medos quando eu saí do colégio aqui do Brasil, né, que eu fiz o primeiro colegial aqui no Brasil, para depois fazer o primeiro lá de novo. Por que será? Porque repeti, né? Então... O meu medo era tipo, poxa, como é que eu vou aguentar no Brasil? Eu entrava às 7, saía às 11 ou meio-dia, e lá nos Estados Unidos eu vou sair às 2, eu não vou aguentar a aula. Aí, quando eu fui lá, era uma das coisas legais que era rotativa, né? As classes, pelo menos aonde eu estudava. Sim, isso ajuda. E isso você vai interagindo com as pessoas no corredor e tudo, e não torna uma coisa tão cansativa. Eu não sei, eu acho que quando eu era mais nova, não me cansava tanto. Uhum. Tipo, aí às vezes, pelo menos eu chegava em casa, eu cochilava um pouco e tava ótimo. Na minha adolescência, tipo, na high school, eu já ficava com muito sono. Uhum. Mas eu acho que também tem a ver com, vai dormir muito tarde, acorda muito cedo, passa o dia todo. Mas, tipo, tinha que dar conta. Lá em casa não tinha dessa de, como que diz? Matou aula, eu matei pouquíssima aula. Eu gostava da escola, mas eu gostava de ir só pra certas aulas. Eu acho que esse é um ridículo, né, o que eu tava fazendo, mas coisa de moleque na minha cabeça. Aí o que acontecia? Quando você falta aula nos Estados Unidos, a escola liga. No meu caso, como a high school onde eu estudava era 5 a 6 mil alunos, era uma ligação automática. Lá na minha escola também. Então, aí o que eu fazia? Eu chegava em casa cedo, antes dessa ligação acontecer, ficava do lado do telefone.
Assim que a ligação acontecia, eu pegava o ouvido, deletava a mensagem e os meus pais nunca sabiam que eu matava a aula, porque daí de lá eu ia pra outra coisa, fazer outra coisa e os meus pais estavam trabalhando, achando que eu tava ralando na escola. Então tipo, eu fazia um monte de coisa. Sim, você era muito bom nisso. Tipo, obrigado. A minha mãe era muito cri-cri com nota, essas coisas assim. E quando vinha o boletim e tal, ela via esses negócios de falta. Tipo, na minha escola tinha, não sei, eu acho que na sua também era assim. Como são várias aulas num dia, né? Eles falam das suas faltas por aula. Por exemplo, a aula de 7h03 até 8h03, a Bárbara tem 5 faltas, mas né, de 8 até as 9 ela tem 4. Então dava pra ver assim. E também os dias que você chegava atrasado também estava anotado lá. Então minha mãe sempre olhou tudo isso. Então eu, sei lá, também não... É assim, eu gostava de escola, a vida do imigrante era muito corrida. Os nossos pais acordavam de manhã, voltavam só à noite e eles esperavam que vocês estava fazer sua parte. Eu tô trabalhando, ralando pra nossa família, você tem que estar estudando. E eu espero que você tenha feito isso mesmo, né? No meu caso, eles esperavam isso, mas eu não sei. Eu sempre fui um bom estudante até a 7ª série. Depois não sei porque fui relaxando. Não foi me instigando. Não consegui encontrar paixão de estudar depois. Só por coisas que realmente me interessavam. Então, é uma coisa que até hoje, se alguém me perguntar, por que você, no meu caso, né? Pra quem não sabe, eu acabei desistindo do colégio, né, da high school. Eu saí no meio do 4º ano e fui fazer supletivo para terminar logo, porque eu tava tendo muita falta, eu não ia conseguir fazer os 4 anos do colégio mesmo, eu ia ter que fazer mais. Então, até hoje eu me pergunto por que que eu não fiz como todo mundo fez. Relaxo, preguiça, eu não sei. Acho que me faltou ter uma conversa legal com o conselheiro que lá tem, né, de cada turma, pra falar, velho, o que você quer fazer da sua vida? Porque se eu tivesse uma conversa legal com o conselheiro, logo que eu tivesse chegado lá, talvez ele me colocaria na direção que hoje eu tô, que é a paixão de vídeo. Eu só fui descobrir essa paixão de vídeo, de edição, de TV, no caso do YouTube, depois que eu saí da high school. Eu acho que se eu encontrasse um guidance counselor, um conselheiro legal, ele podia já ter me colocado nessa direção logo cedo. E talvez eu ia amar mais ainda ir pro colégio, né? Alguma coisa assim, não sei. Pode ser. Ou não também, né? Nunca se sabe. É complicado essas coisas. É complicado saber. Eu acho que... Eu sempre gostei muito de estudar, desde muito nova. Então, eu poderia ter aproveitado mais. Aconteceram algumas coisas na high school comigo. Não, tipo, na escola. Eu adoeci por um tempo, então... Várias coisas aconteceram na minha vida pessoal que... Se não tivessem acontecido, tornariam a minha experiência de high school bem melhor. Porém, eu ainda com isso eu aproveitei bastante. E aí eu consegui também formar com a minha turma, tudo certinho. Foi muito legal e valeu muito a pena. Isso eu tenho orgulho de ter conseguido fazer. Óbvio que é uma obrigação, né? Como os nossos pais falam, a gente se formar e tal. Sim. Mas... É uma vitória. Nem todos conseguem. A gente sabe que é complicado. E ainda mais que, sei lá, é cansativo. Você já tá tanto tempo, chega no final, você quer terminar logo. Esse negócio de nota, estudar pra prova, é cansativo, mas vale a pena. Foi legal. O legal lá dos Estados Unidos, que nem eu te falei, se alguém me colocasse na direção mais cedo, talvez a minha história seria diferente. Esse guidance counselor, tipo, é um conselheiro que você tem, e ele tem também ele tem, tipo, na elementary school e na middle school, tem todas as escolas tem. É tipo um conselheiro. Pode ser que você esteja passando por uma coisa, tipo um divórcio, alguma coisa assim, e se tiverem afetando seus estudos, essa pessoa vai estar lá pra te auxiliar e tal. Agora, na high school, ele tem não só esse papel, mas como o papel de te ajudar a procurar a área que você quer trabalhar. Então, por exemplo, lá na minha escola, eles fizeram um trabalho no começo do ano que... Eu não lembro de qual ano letivo, mas é tipo aqueles quiz que você faz pra descobrir o que você quer ser quando você vai crescer. E depois de você fazer esse quiz, eles te ajudavam a
escolher as disciplinas que você poderia fazer na escola para desenvolver isso. Até porque isso seria ótimo para o seu currículo, que você entrega tipo um currículo quando você vai para a faculdade. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito da área de educação. Na minha escola tinha tipo um curso técnico voltado à área de educação, e tinha uma pré-escola, uma creche na minha escola, que a gente trabalhava aspectos da sala de aula, e aí a gente usava a creche, né, pra fazer tipo um experimento, né, ver se funcionava, ver que era muito legal. Era nos últimos 2 anos. Mas também tinha várias coisas, por exemplo, se você queria ir para a área de medicina, tinha um curso que eles ensinavam várias coisas de, tipo, tirar sangue, tirar pressão, essas coisas assim. Uma das coisas que eu lembro também, da onde eu estudava, é que ela tinha os escoteiros lá, que chama aquele pessoal de artes, eles usavam a roupa do exército e tudo. Isso. E eles eram como se fosse incentivados pela Força Aérea dos Estados Unidos. Então, se você quisesse entrar na Força Aérea, e eles viam no seu currículo que no colégio você fez parte desses escoteiros, eles já sabiam que você tinha a mentalidade de um soldado. E não sei se seria mais fácil, mas ajudou muito para quem estava querendo entrar na Força Aérea, que no caso que a gente tem um amigo em comum, né? São vários cursos que tem. Não só escoteiro, tem de então, cozinheiro, eu sei, vários. né? E o que é legal é que tudo que você faz na high school, esses cursos e tal, te ajudam lá fora. Tipo, a você conseguir um emprego, ou você conseguir entrar numa faculdade melhor. Então, é bem legal, porque isso é um incentivo. Dependendo da matéria que você faz também, te dá créditos na faculdade. Então, por exemplo, eu fiz uma aula de, sei lá, cálculo. Tipo, dependendo... Eles tinham as listagens lá específicas, mas aí você tirava créditos que você tinha que fazer na faculdade. A faculdade é bem caro, então descontava, tipo, é menos uma coisa que você tinha que fazer, menos uma coisa que você tinha que pagar. Então é bem interessante, tipo, é um incentivo, porque você vê que se você for bem na high school, isso não é uma garantia que você vai para uma faculdade boa, mas você consegue várias coisas com isso, tipo bolsas de estudo para uma faculdade. Então eles te dão vários incentivos, bem legal. Digamos, se a pessoa também é um bom estudante e tá no time de futebol da escola, por exemplo, e se destaca, a chance de ele ganhar uma bolsa para uma faculdade que é um ótimo jogador e um ótimo estudante também é muito grande. Sim. Não só futebol, obviamente. Todos os esportes, até tem clube da matemática, tem tudo, de acordo com o seu gosto. Tem tudo que você imaginar. Tinha coisa de TV na minha escola, é tanta opção que você fica assim, meu Deus, tem isso também. Sim. É muito legal, gente. E você também podia assim, eu não tenho certeza se eu quero isso, talvez eu quero. Você tendo isso na high school para você experimentar e ver se é isso ou aquilo que você quer, é legal porque você não gasta tempo numa faculdade fazendo uma coisa que você acha que pode ser. Exato. Você pode testar isso na high school. E falando dessas atividades extracurriculares e atividades depois da escola, né, que às vezes aprende o aluno até o final do dia, que deixa a cabeça dele ocupada, né, não pensa em besteira. O futebol, né, que eu fazia lá, foi uma das coisas que me faziam ir pra escola. Sim. Faziam estudar, porque sem nota boa você não podia, né, jogar no time da escola. E isso foi uma experiência legal, porque até hoje todos os meus amigos que eu fiz lá foi por causa do time de futebol. Sim. Quando eu cheguei lá, eu não queria, né? Mas depois de um tempo, você fala, poxa, eu gosto de futebol, então eu vou jogar, não tô nem aí mesmo, não falando inglês. Aí com o tempo, você encontra outros brasileiros, uma turma legal, e fiz futebol lá. Só que aquela coisa, por mais que eu amasse o futebol, as minhas notas não iam tão boas e acabou que eu saí do time. Não treinava também tanto, porque era relaxo mesmo. Eu queria ser... Eu era tipo o Romário, eu não gostava de treinar. Aí, chegava na hora do jogo, eu não resolvia também. O Romário, ele era inverso. Ele não treinava e resolvia. Eu não treinava... Nem resolvia. Mas foi uma experiência... E hoje em dia, com a mentalidade de adulto, você fala... Olha as oportunidades que eu perdi. O que eu tava fazendo da vida? Eu era feliz em não saber. Eu podia ter estudado, aproveitado todos os anos no colégio.
no meu caso, jogado futebol Sim. me divertido. O que eu fiz, mas eu poderia ter aproveitado mais se eu soubesse. Com certeza. Um dia isso acaba. Aham. É complicado essas coisas. Já como eu não fiz em uma área de esporte, eu me envolvia com outras coisas. Por exemplo, eu fiz design gráfico, eu fiz fotografia, eu fiz esse negócio, né, da creche, eu trabalhava... Tem esse livro no final do ano, que é Yearbook, que tem as fotos das coisas que aconteceram, das fotos das pessoas. Eu já fiz parte, tipo, de um clube que tira foto pro Yearbook. Então, tipo, eu me envolvia com outras coisas. E a escola tem essas opções. Você não precisa... mas só tem a opção... pra mim conseguir uma bolsa pra uma faculdade, então eu preciso de fazer um esporte? Não. Você pode se envolver com outras coisas. Exato. Tem até clube da matemática. Aí eu ia destruir nesse. Enfim. São coisas que eu sinto falta aqui no Brasil. Eu acho que eles te enchem de conteúdo, mas não te dão bagagem para que você faça bem uma faculdade no sentido de eu tenho certeza disso. E aí acabam que muitos alunos ou muitas pessoas começam uma faculdade, terminam no meio porque não é aquilo que eles queriam. Ou até fazem a faculdade, se formam e são infelizes. Sim. No trabalho que eles, na carreira deles. A gente vai terminar essa primeira parte, né? Esse tema, número 4, como é estudar nos Estados Unidos, vai ser esse podcast número 4 todo. Então, é isso aí. Relaxa, vai no banheiro, bebe uma água, come alguma coisa, que vai começar já a parte número 2. Né? Sim. Vamos falar de uma coisa boa agora, hein, Barbie? De quê? Lanche. Bem, todo mundo sabe, né? Americano não come arroz e feijão no almoço igual a gente come aqui no Brasil. Na high school foi a melhor experiência, assim, nesse sentido, porque tinha muitas opções. Na minha escola tinha uma fila de frios que você podia montar qualquer sanduíche, tipo sub, essas coisas assim, wrap, ou você podia fazer sua salada. Aí tinha a fila de coisas quentes, que sempre tinha pizza ou outra coisa, tipo macarrão, hambúrguer, essas coisinhas assim. E tinha a fila de pães e sopas que vendia bagel, pão, croissant, sopa, caldo, essas coisinhas assim. Então, querendo ou não, dá pra você variar melhor o seu lanche. E também tinha, quando você é senior, que é no último ano, tinha o Senior Café, que é a área do lanche, tipo, é tipo uma cafeteria enorme que fica todo mundo junto, mas quando você tá no último ano na minha escola, tinha tipo uma loja de coisas que a gente vendia pra arrecadar dinheiro pra nossa formatura e tal, e aí tinha uma outra parte que você podia sentar lá. E lá tinha micro-ondas, então você podia levar uma coisa de casa e fazer no micro-ondas. Legal. O pessoal levava muito cup noodles e pipoca. Cup noodles é mini miojo lá. Uhum. Uma das coisas que eu mais gostava do lanche da high school é que além de pizza, né, que tinha salada, tinha que ter e tudo, né, por causa que tava na época que as crianças tinham que comer bem e tal. Eu gostava do hambúrguer, que o hambúrguer vinha umas cumbuquinhas assim de plástico, que elas colocavam o hambúrguer e a batata. E era gordurento, e acho que quanto mais gordurento, melhor. Assim que eu recebia o hambúrguer, acho que custava uns $2 na época. Assim que eu recebia esse hambúrguer assim com a batata, eu ia numa área que você podia colocar ketchup, pegar guardanapo e tudo. Eu ia lá e enchia de maionese, enchia de ketchup. E depois eu ficava... melhor coisa do mundo. Na minha escola... não tinha esse negócio de ketchup e maionese, não. Porque eu lembro que, tipo, ketchup, sim. Maionese era bem difícil achar. Não, o meu tinha os dois. Eu lembro que eu enchia assim, entupia assim, ó. Flá. Era demais. E uma coisa estranha do lanche de lá é que assim... tudo isso é servido com leite. Ou você tem... Pelo menos nas nossas escolas tinha 2 opções.
Não era chocolatado e leite. Achocolatado é leite, né? Não, mas leite puro, você disse. Isso, leite puro e tinha o de chocolate. morango, de chocolate, o puro ou o suco de laranja. Sim. Eu gostava do achocolatado. Na minha escola você podia pegar os dois. Tipo, um suco e um leite. Aí você explica pra eles que era aquela caixinha assim. É, que a nem nos filmes caixinha, americanos. assim. Isso é verdade. A escola abre, aí tem o café da manhã e aí você vai para suas aulas. Você não é obrigado a ter café da manhã na escola, você pode ter na sua casa, porque tudo é pago. Eu, às vezes, tomava café da manhã na escola. E no café da manhã, beleza, eu pegava leite numa boa, mas agora, comer pizza com leite, sabe? Salada com leite, tudo com leite, não combina. Hambúrguer com achocolatado. Nossa, nada a ver, gente. Era gostosinho. Não, eu odeio até hoje. Então, assim, eu levava dinheiro, porque tinha aquelas máquinas que você podia comprar. Não tinha refrigerante na minha escola. Tinha água com sabor ou água normal. Então, eu gostava de comprar água com sabor ou água. Mesmo eu levava uma garrafinha de água de casa. Porque eu não conseguia tomar leite com o que eu fosse comer. E se você não tinha condição de pagar, você podia fazer... Você preenchia um formulário e a escola... Você praticamente não pagava o lanche. Não pagava o lanche, ou você tinha um desconto, depende da sua situação. Era bem legal isso daí, de acordo com a situação do estudante, você deveria pagar. Aí, bem massa isso daí. Sim, sim. E na questão do ônibus amarelo, aquele ônibus amarelo que a gente vê em qualquer lugar. Todo mundo usa lá? Toda escola tem isso? Toda escola tem isso, mas não é todo mundo que usa. Por quê? Na cidade onde eu estudei, tinha todas as escolas tinham o ônibus amarelo, sim. Mas você tinha que morar uma certa distância da escola para poder usá-lo. Então, tipo, para você ir para uma certa escola, você não escolhia. Dependia de onde você morasse. Então, por exemplo, se você morar mais perto da escola A, você vai para a escola A. Não é porque você quer ir para a escola B que você vai. Então, tudo depende de onde você mora. E também, a distância que você mora da escola, lá é em milhas que eles falam, mas, tipo, você tinha que morar no mínimo 2 milhas da escola. Praticamente 4 quilômetros. Praticamente 4 quilômetros, para você ter o ônibus amarelo. Então, por exemplo, eu usei o ônibus amarelo na elementary school. A princípio eu não usava, porque eu morava, tipo, dava pra andar da minha casa pra escola, mas aí depois a gente mudou. Aí eu usava o ônibus amarelo, na middle school eu sempre usei o ônibus. E na high school, mentira, eu não usei o ônibus na high school, porque eu morava muito perto. Só que a avenida onde a gente morava era bem movimentada. Então, eu sempre ia com alguém. Ou minha mãe me levava, ou... Depois, quando você tem 16 anos, você pode dirigir a escola. Então, alguma amiga minha me levava. Então, era assim. Eu não precisava do ônibus amarelo na high school, porque eu morava de frente pra escola. E mesmo assim, chegava atrasado. E, gente, assim, é legal usar? Eu usava... Você que já usou van escolar pra escola, é a mesma coisa. Eu usava toda hora pra ir pro treino de futebol. Isso sim ajudava pra caramba. No inverno, era um frio... Porque ele não aquece. Tipo, ele aquece um pouco, mas não é o bastante. Porque é muito grande o ônibus. Então, nossa, era horrível. De manhã cedinho. Você tem que ficar no ponto de ônibus esperando. E tem que falar pra eles também que quando eles... Esse ônibus amarelo tem a plaquinha assim que... Do pare, que sai assim. E ninguém podia ultrapassar esse ônibus quando ele tava parando pra... Mesmo se não tivesse ninguém atravessando. Exato, pra descarregar os alunos. Se não era multa. Nem é pra entrar também, ou pra deixar. Aí seria uma multa brava. Sim. Mas... Então, sim, o ônibus amarelo tem em todo lugar lá nos Estados Unidos, daí já não é fake mesmo, é real. Sim. E as matérias lá, Bárbara? Como é que é as matérias e os professores? Como é que funciona? Você tem créditos que você precisa cumprir pra você se formar. Dentro desses créditos, você tem disciplinas que você é obrigado a fazer. Por exemplo, inglês, ciências sociais, matemática, ciências, essas coisas assim. E fora isso, você pode escolher coisas, como a gente falou, que você fazia voltada ao que você queria fazer na faculdade, você podia fazer essas outras aulas também. Dentro desses currículos que você tinha que fazer, eles tinham 3 níveis, que é chamado Foundations, o outro era Extensions e o outro era Honors.
as pessoas que tinham dificuldade numa matéria ou outra, escolhiam o Foundations, que é a mesma coisa, só que é bem mais fácil de você entender e fazer. Quando você, tipo, a gente falava que as pessoas normais faziam o Extensions, que é o do meio, e quando você era, tipo, o inteligentão, ou nerdão, você fazia o Honors. Então, isso era legal também, porque você poderia meio que controlar o que você também, da forma que você estava aprendendo. Honors, as coisas passavam muito rápidas, não ficava voltando atrás. Então, se você é uma pessoa que você aprende rápido, você talvez se daria melhor nisso. Então, isso também era legal, porque incentiva ao aluno saber qual é o caminho que ele deve percorrer, praticamente. Sim. Eu não, fazia... Não vou estourar minha cabeça tentando fazer só honors. Para outras coisas eu posso fazer isso. Sim, né? Eu fazia o do meio e o mais avançado, porque eu gosto de aprender mais rápido. Então, pra mim, funcionava bem. E esse sistema não tem no Brasil, não? Não. Todo mundo, por exemplo, você tá no 8º ano, português de 8º ano. Todo mundo vai fazer o português de 8º ano. Aí isso meio que desestimula o cara que já é pica mesmo. Sim. Em uma matéria. Mas eu entendo, porque, por exemplo, tem certas escolas que só tem um 8º ano. Sim. E lá, como eram, por exemplo, 500 alunos, dá pra fazer isso, né? Exato. E os professores dependem muito do nível que você tava fazendo na minha escola. Se você tava fazendo uma matéria mais fácil, o professor talvez seria mais paciente com você e tal. E se você estava num nível mais avançado, talvez é aquele professor que não tinha tanta paciência de ficar explicando detalhe por detalhe. Então, dependia disso também. Mas professor, né, gente? Tem uns que você gosta, tem uns que você não gosta. E fala um pouco aí como é que foi essa experiência, a primeira vez que você entrou numa escola americana pra estudar mesmo, pra valer. Bem, foi logo quando eu cheguei lá e foi horrível. Porque eu não sabia um pingo de inglês. E na minha escola, na época, não tinha nada para estrangeiro. Tinham poucos estrangeiros, mas eram filhos de imigrantes que já tinham nascido e crescido lá. Então, eu ficava muito perdida. E eu lembro que eu chorava muito, porque eu tava na 4ª série, ou 4º ano do ensino Fundamental 1. Então, você vê um monte de gente da sua idade que você quer brincar no recreio e tal. E eu não tinha com quem brincar, porque eu não sabia falar nada. Tu não dá pra desenrolar, né? E a professora também, ela foi muito boa. Ela tinha umas cartinhas que ela mostrava, colocava uma foto e colocava a palavra embaixo, e ela fazia isso comigo. Quando eles estavam fazendo outras disciplinas e outras matérias. Então, isso me ajudou muito a aprender várias coisas. Porém, quando ela não sabia o que fazer comigo, ela me dava muitas folhas de caligrafia, essas coisas assim, pra mim não ficar olhando pro tempo sem fazer nada. E eu lembro de outras crianças rindo de mim, como se eu não soubesse escrever, mas eu sabia que a professora tava fazendo aquilo pra mim fazer alguma coisa, e eu não sabia explicar também pra pessoa que tava rindo de mim que eu só tava fazendo aquilo que eu não sei inglês. Era só frustrante, sabe? Eu não tenho nenhum problema, assim, totalmente diferente. Só não tô conseguindo falar sua língua ainda. Mas o que foi legal comigo é que matemática, eles eram bem devagar. Então, eles estavam aprendendo multiplicação. E no Brasil eu já sabia dividir. Então, matemática eu fazia bem fácil pra mim. A professora ficava de boca aberta, porque eu sabia tudo já. E eles estavam aprendendo a tabuada, essas coisas assim, eu já sabia tudo. Ah, legal. A minha primeira experiência, quando eu entrei assim na high school, primeiro eu fiquei com medo, um monte de aluno, falei, vou me perder, eu não sei onde eu tenho que ir. Aí teve uma hora que eu cheguei no corredor e falei assim, pô, como eu falo um pouco espanhol, né, ou na minha cabeça... Eu achava que falava, eu falava espanhol, falei assim, eu vou desenrolar em espanhol se eu não encontrar nenhum brasileiro aqui. Aí eu vi 2 hispanas lá, né, e falei assim, olha, onde que eu tenho que ir? Porque eu não sei, porque tem a primeira classe, que onde só você vai fazer a sua chamada, e depois você vai pra sua aula mesmo. E eu não tava entendendo, poxa, mas é aqui ou é na chamada? Qual é a primeira? Qual é a primeira? Aí a menina tava me explicando em inglês, não, aqui é sua chamada, depois você vai pra sua primeira aula. Mas eu tava nervoso, assim, ok, mas pra onde que eu vou? Aí ela falou assim, fala comigo espanhol, você fala espanhol? Aí eu quero saber... Na minha cabeça eu tava falando um espanhol perfeito.
Porque eu sei, só que eu tava muito nervoso. Sim. Aí do nada a menina olhou assim pra mim, isso não é espanhol. Aí ela, no estilo dela, né, ela com a amiga dela, foi lá no corredor, né, no primeiro dia de aula. Aquela muvuca. Quem fala português? Quem é brasileiro? Um brasileiro precisa de ajuda. Uns 3 olharam assim, porque onde eu morava tinha bastante estrangeiro. Hispano, brasileiro, asiático, tudo. É africano, então uns 3 olharam assim e um moleque me ajudou. Ele falou assim, ô, você é brasileiro? Sim, onde que eu tenho que ir? Não, vem cá, eu te ajudo. E eu não sofri tanto na high school, porque onde eu morava tinha classes para estudantes que o inglês é a segunda língua. Então os professores são mais pacientes para te ensinar. E a classe não é junto com o americano, era junto com bastante estrangeiro também, e nesse caso, bastante brasileiro. Eu já tive aula eu tive aula de história em português, porque a professora era portuguesa, bastante brasileiro. Só que é aquela coisa. Por um lado foi bom que eu não me senti perdido, mas por outro lado, o meu inglês não desenrolou tão rápido na época como o da Bárbara, que entrou numa escola só de americano praticamente. Tinha um menininho, tadinho, que eu não sabia nada de espanhol, gente, nada. Que eu lembro que ele chegou um dia pra mim, ele falou pra professora que ia me ajudar, eu acho, e aí ele virou e falou, queres ir ao banho? Aí eu não trouxe toalha pra tomar banho, não. Gente, eu não fazia a mínima ideia. Aí ele, não, banho. Aí ele pegou uma dessas cartinhas que a minha professora fazia e me mostrou banheiro. Aí eu, tá. Mas eu me senti muito idiota, porque... Não que banho é banheiro, não. Só que pra gente, fala que é o banho, eu não quero tomar banho. Mas era engraçado. Assim, olhando hoje, né, é engraçado. Uhum. Mas naquela época, eu tão nova, passando por aquilo, era horrível. Eu odiava ir pra escola. Uhum. Não, eu também não curtia, não. Isso me desmotivava muito a sentar na hora do lanche pra tentar comer lá e tudo. Verdade. Eu preferia ficar na biblioteca. Então, eu fazia meu lanche na biblioteca. Quando você é mais novo, tipo, na elementary school, no 4º ano igual eu, na cafeteria você tem que sentar com a sua turma. Então não era tão ruim, porque eu sentava com a minha turma, eu ficava com eles o dia todo. Então, acabava que eu sentava perto de alguém lá e ninguém falava comigo, eu não sabia falar com eles também, eu só comia. Mas, quando você vai crescendo, e se você chega no middle school, no high school, que é livre, né? Você senta onde você quiser, com quem você quiser, aí eu acho que você fica mais perdido. Sim. Eu ficaria mesmo. E tá acabando já esse podcast, vamos falar uma lembrança legal, assim, que... Se alguém falar, uma lembrança, Bárbara, que você tem da escola dos Estados Unidos, o que te vem? Uma história, um episódio. Um fato. Um segredo. Todas as experiências foram legais, mas um ano que ficou, assim, muito especial pra mim foi o último ano de high school, porque é um ano que se você é esperto e você já adiantou, porque tem isso, você pode adiantar as disciplinas, eu já tinha feito isso, então foi um ano que eu curti muito, a gente tinha as festas, tinha... Na escola mesmo, né? As festas deles, os passeios. Então, foi bem divertido isso. Eu tava pensando sobre esse tema, né? Pra terminar o podcast e ver a história da minha professora de inglês, que ela me via praticamente só 2 vezes a semana. E ela falava assim, não, você tem que vir estudar, porque no final do ano a gente tem um passeio pra Nova York. Vai ser muito legal, vai ser baseado no livro do Catcher in the Rye, que eu não sei como é que se chama em português. Eu posso procurar. Você tem que ler esse livro e depois a gente vai fazer uma redação sobre como você sendo esse personagem, o Holden Caulfield, e você escrevendo uma carta como se fosse ele. Quem tiver a melhor carta vai ganhar esse prêmio, né, de ser incluído nessa viagem para Nova York. O nome do livro é O Apanhador no Campo Centeio. E conta a história desse menino chamado Holden Caulfield, que ele é matador de aula. Ele repetiu o ano, ele tá tendo as perguntas do que ele quer ser na vida. E isso era um pouco o que eu tava sentindo mesmo. Aí eu só tava indo na aula dela só por causa desse livro. Que a gente tava conversando sobre esse livro. Foi aí que eu falei assim, vou escrever minha redação. Eu sei que não vou pra Nova York porque eu tenho bastante falta. Escrevi uma redação sendo como se fosse o Holden Caulfield sendo entrevistado. E galera, é aquela coisa, eu escrevi a redação tipo o Holden. Se você já leu esse livro, sabe que o Holden é zoeiro. Então, eu fui escrevendo mesmo, eu matava a aula, mas não esperava nada da minha redação.
chegou lá no dia que eu recebi a redação, ela foi entregando pra todo mundo. E eu lembro até hoje, quando ela foi entregar a minha, ela tava com um sorriso de outro mundo, tipo... Eu não parei de rir com a sua redação. Eu todo sério assim, por quê? Porque você praticamente me lembrou o Holden Caulfield na sua história. Aí eu queria falar pra ela, porque não sei o que eu quero da vida, tô matando bastante aula e consigo me relacionar com o personagem. Mas eu não falei isso, eu só falei, obrigado. Ela, você não deveria viajar pra Nova York, mas por esse trabalho aqui, você vai. Aí foi uma das viagens mais legais que eu tive, que, poxa, não é todo dia, né, que uma escola você vai com Nova York com a sua turma da escola, e na minha cabeça eu não tava merecendo tanto. E a gente visitou todas as passagens importantes do livro, que a história, o menino tá matando aula em Nova York. E a gente vai lá e ela, foi aqui que tá. Foi uma experiência bem legal, que eu nunca esquecerei. Para terminar esse podcast, vamos ler algumas mensagens de vocês que mandaram no talkeandopodcast@gmail.com. E a primeira mensagem é de quem, Bárbara? Recebemos uma mensagem do João Pedro. Ele assistiu o nosso podcast e ele tá indicando a gente fazer natação. Ele fala que a tia dele tem uma academia e que ele vê muitos bebês que fazem. Então, seria um esporte que daria pra nossa família toda fazer junto. Tá aí, tá legal uma sugestão. A gente deveria perguntar se a academia é da tia dele. É da tia dele? Sim. É no Espírito Santo, porque daí a gente nadava grátis, né? Seria uma boa. Mas, pô, legal. Essa é uma das coisas que eu gosto de natação. É a questão de a gente procurar mesmo se planejar sobre isso, né? Mas, pô, valeu aí pela sugestão aí, João Pedro. E agora a gente recebeu uma sugestão do Matheus Oliveira. Ele sugeriu como assunto a gente falar um pouco sobre o futebol feminino e a questão da polêmica dos salários. Ele queria saber nossa opinião sobre isso, sobre a questão de vendas e a diferença monetária da modalidade. Acho que isso seria legal a gente escolher um tópico um dia diferente para falar com mais detalhe, mais pesquisa sobre isso. A gente vai ter que fazer uma pesquisa boa, porque eu não quero ser ignorante e falar o que eu assim, acho. Olha, né? Exatamente. Não, vamos tentar ser... Mas é uma boa sugestão. Exatamente. Mais mensagens ou é só isso por hoje, Bárbara? Temos alguns comentários do YouTube que a gente lê. Pode ler, que minha visão tá horrível. Tem a Lana Bruna Campos, que falou que não perde nenhum vídeo e tá sempre acompanhando a gente e o canal do Fred. Abração, Lani. Tem o Fernando também, que tá nos parabenizando pelo trabalho. E ele tá falando que temas não faltam. Eu só queria, Fernando, então, que você dê mais sugestões de tema, porque às vezes talkeandopodcast@gmail.com. Exatamente. Vai lá, às vezes Fernando. Temas faltam sim. Exato. É isso, então. Sim. Podemos terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio número 4, como foi estudar nos Estados Unidos, as nossas experiências e histórias. Continua seguindo a gente no canal do YouTube Fred e Bárbara e em formato de áudio no Spotify, SoundCloud e iTunes, Talkeando Podcast. Falar alguma coisinha pra encerrar, Bárbara? Por hoje é só, gente. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por ter escutado e até uma próxima. Valeu, galera. Até o episódio número 5. Tamo junto. Abração e tchau. Home's where your heart is. Let's go ahead and get this started. I'm waiting here to move on for oh so long. Home's where your heart is. Let's go ahead and get this started.